Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo aí a mais um episódio aí do nosso canal Arroz de Festa Podcast, que é a galera de evento falando sobre evento. E muito prazer, meu nome André Marques, fotógrafo de casamento. Para quem não me conhece aí, @André Marques Fotografias lá no Instagram, fechou? E, vamos já aproveitar aqui e falar com vocês para estar seguindo o nosso canal. Não esquecer de dar aquela dedada aí no like aí. E notificação e qualquer compartilhar. Tava esquecendo de falar. Compartilha, galera. Compartilha aí os melhores momentos. Manda pra todo mundo aí. Fechou? E não esqueça de ativar as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo, né? Não, Alexandre? Pra ficar ligadaço na parada aí e não perder nada. Certinho. Você já falou do Instagram? E agora eu vou falar do nosso então Instagram, que é @arrozdefesta_podcast, né? Então não deixa de seguir no nosso Instagram. Estamos também em Spotify, TikTok e... na próxima rede social que vir, nós vai estar também. É isso aí, estamos em todas as plataformas. LinkedIn também, em tudo que vocês pensarem. Aí nós estamos, né? Tumblr, tem Orkut, o que tiver aí. Então é isso aí, meu povo. E aí, Alexandre? Fala, meus jovens, como é que vocês estão? Minha câmera é essa aqui, né? Desculpa aí, eu tava meio perdido aqui. Prazer, Alexandre Castro falando, né? E eu vou deixar meu arroba aqui, Alexandre Castro Fotografia. Eu esqueci outra vez. É fotografia, sem o S, tá? Castro com 2T. Gente, e algo muito importante aqui, né? Hoje estamos dando início à nossa segunda temporada. Isso aí, segunda temporada recheada. Isso, segunda temporada do nosso podcast Arroz de Festa, né? Então a gente está muito feliz já de estar aqui né, nessa segunda temporada, depois de 11 episódios, né? Que a gente fez da primeira temporada. Fizemos um episódio especial. E estamos começando esse aqui, cheio de novidades, cheio de convidado muito bacana. E vamos já começar, já falei tudo, né? Lembrando que a gente pegou aí o feedback de todo mundo, que sempre participou, que sempre comentou, entendeu? Então essa segunda temporada aí tá com muita novidade. Justamente. A gente vai trazer algo durante o episódio, a gente vai trazer algumas dessas novidades. E hoje, começando essa segunda temporada, com um grande amigo meu das antigas, né, das antigas mesmo. Então hoje a gente está aqui com um cara que é professor, escritor, poeta, né? Aí tem currículo, viu? Ele é advogado também, tá? Depois ele vai contar essa história do advogado aqui. E celebrante de casamento, né? Então tá com a gente aí nos eventos aí, né? Umas histórias bem bacanas, né? A galera fica... todas emocionadas, assim, com algumas, não sei se eu vou falar certo, algumas práticas dentro da celebração, que é muito legal. Ele vai contar aqui alguns significados também, né? Então, estamos com ele aqui, Tiago Arantes do Nascimento? Arantes Cunha. Cunha, família Cunha aí. Tiagão, muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá? A gente fica muito feliz de abrir a segunda temporada com você aqui. A gente já comentou há muito tempo que, não, nós vamos levar você, que você tem que ir lá, né? E, tipo assim, com um currículo desse, eu já conheço você há muito tempo e sei de todas as histórias, assim, de tudo que você faz aí. Então, foi o Tiago, se a gente fosse conversar muito aqui, era com violão, com leitura, aí era mais episódios, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui, tá? Muito prazer ter você aqui conosco. Eu estou extremamente feliz, de verdade, longe de clichê, de estar aqui na presença dos senhores, com o suporte todo do Anderson. E parabéns pela iniciativa, gente, porque conversar, contar histórias é o caminho das coisas. A gente buscar lá atrás a mensagem do Cristo, por exemplo, perpetua principalmente pela didática dele. E o que a gente gosta de ouvir? É de história. Então, é uma felicidade estar aqui e poder contar a nossa história, a nossa trajetória como celebrante e, ao longo desses anos, aí, várias histórias sobre casamento, que é o que o pessoal quer ouvir. Isso, garoto! Agora então, beleza, vamos lá. Antes de chegar nessa parte, celebrante foi de todo esse currículo seu, o celebrante é a última. Foi a última, o último cargo, vamos falar assim, o último cargo que você adquiriu aí na sua carreira, né? Então, assim, eu creio que, como eu já conheço há algum tempo,
o poeta, cantor veio primeiro, né? Assim, um cara que gosta. Depois você virou advogado. Como é que é? Conta a sua trajetória aí de todo esse seu currículo aqui. Pronto. É engraçado que a gente sempre diz isso e é uma verdade. É uma verdade. Quem gosta de poesia especificamente, sem adentrar aqui a literatura especificamente, a gente praticamente nasce. A poesia ela chega até nós. E o Leminski, um grande poeta curitibano, que eu sou apaixonado, fala que para gostar da poesia tem que ter tanta poesia no emissor quanto no receptor. Então, desde cedo, lendo poesia era algo que sempre me aumentava a potência de agir, que me deixava feliz, como deixa ainda hoje. Eu falo que eu tenho 3 tábuas de salvação na minha vida. É a literatura e a poesia, a música e a minha religiosidade. Então, desde cedo comecei a escrever e esse ano, depois de um longo tempo na geladeira por diversos motivos, está saindo o primeiro. E a poesia é um exercício da vida, né? Ninguém faz poesia pensando em ser famoso, pensando em ganhar dinheiro. A poesia é um exercício de alta análise e de observação da nossa vida e da vida que chega até nós. Então você fala assim, que a poesia, se a pessoa lê o seu livro, ela vai saber muito de você. Sabe, sempre. Eu acho que os psicólogos talvez tenham uma capacidade melhor de explicar isso. Mas acaba que quem trabalha com arte, eu falo assim até para vocês que são fotógrafos, quando você quer encontrar aquele quadro, quando você escolhe um tipo um tipo de assunto, efeito. Você está dando o olhar de vocês para aquela cena. Então, quem trabalha com arte, quem escreve, quem compõe, é impossível não ser um exercício de trazer o que está dentro para fora. Não, a gente percebe muito, né? Assim, a gente que por ser fotógrafo, a gente acompanha mais, né? E a gente às vezes tem um olhar diferente de uma pessoa que vai contratar, né? Tipo assim, né? Você quer uma foto, você fala, não, gostei desse, não, gostei daquele ali, esse aqui não é muito meu estilo, bonito, mas não é meu estilo, beleza. Mas nós, como fotógrafo, a gente vê diferente, aí a gente vê identidade. Sim. Então, hoje a gente realmente percebe, cara, abre a foto aqui e fala, essa aqui é do André. Cara, e sabe mesmo, se bater o olho, a gente tem uma identidade. Igual, eu fico imaginando igual a poesia também, né? Porque, assim, a poesia você está vendo você colocar, porque você é poeta, tem uma visão diferente. Nós, como fotógrafos, não são todos, mas, assim, eu sei que eu sou o caso, né? Que, tipo assim, eu sei que eu coloco, porque eu posso olhar minha fotografia e ver que é a minha, mas eu mesmo não vejo fazendo isso, né? Mas seria legal. Eu falo assim, cara, não, isso aqui é eu, né? Assim, questão da cor, né? Por que eu gosto de uma cor mais quente? Por que o cara gosta de uma cor mais fria? Por que o cara gosta de foto mais perto? Tem gente que gosta mais cenário. Então, assim, tem toda a sua vida colocada ali, né? E quando você pega as fotos, você pega o Instagram e vai dando uma rodada, você vê fases. E é incrível isso aí, cara. Gente que fez não observa, a maioria, mas se você pegar e falar assim, cara, olha esse ano aqui. Aí você vai pensar, o que aconteceu esse ano? Por que minhas fotos estão diferentes? Se é época de foto preto e branco, você não usa mais preto e branco no seu negócio, no seu Instagram, por exemplo, de postagem, né? Essas fotos de mais minimalista. A gente fala, nossa, cara, muito cenário e tal. Outras não, tem cenário, não tem só o casal, por exemplo, né? Então você acaba percebendo que você tem identidade, às vezes você nem sabe, mas tem. Não, e acaba que influencia tudo, né? A questão até de uma série, de um filme, o estilo da pessoa. Então, assim, o cara ele é mais do rock and roll, por exemplo, você pode ter certeza. As fotos dele ali, igual eu conheço, né, um fotógrafo de fora, as fotos dele já é mais escura. Já umas fotos com mais sombra. Por quê? Trazendo essa identidade, esse gosto, esse estilo que ele tem. Então, você pega um fotógrafo que já é mais romântico ali, um fotógrafo... ele coloca um pouco mais de romantismo nas imagens, menos espontaneidade, vamos dizer assim. Então a gente vê muito isso. Eu mesmo, aí você falou de fases aí, pegar, né, as minhas fotos de antes e as de hoje, a gente percebe uma mudança muito grande. Principalmente, igual, por exemplo, eu lembro quando saiu uma série que eu gostava demais, que era O Arqueiro Verde,
E eu gostava muito do tipo de iluminação que existia nessa série. E eu tentava criar isso nas fotos. E ali era uma loucura, porque era fase, né? Cada época ia estar de um jeito. E demora até a gente também achar um gosto pessoal assim, né? E aí você chegou poeta, você nasceu assim, né? Veio isso aí. E como foi seguindo o seu caminho, você é advogado, porque o cara que nasce assim com essa coisa assim, cara, advogado, acho que eu não sei, né? Às vezes leitura, né? Ia falar agora, leitura, né? Leu muito. Exato. A paixão pela literatura é imensa. Até brinco, no meu escritório tem mais livros de literatura do que livro de direito em si. Mas eu acho que é pela área realmente de humanas, né? É lógico que todas as profissões exigem muito estudo, mas o direito exige um estudo contínuo. Sim. Mas eu brinco assim que até as petições do advogado, elas vêm recheadas de poesia por conta disso. É algo intrínseco em nós. Tiago anda negócio pro promotor lá, Helene no meio da poesia. Aspas. Tá no meio de uma causa. O cara assim, nossa. Tá no meio de uma causa. E eu pô, essa história aqui. Toda recheada. Assim. É importante vocês levantarem essa bola, porque é um exercício que eu faço diário de não deixar o advogado, a gravata do advogado, enforcar o poeta. Porque por mais que seja uma profissão que esteja ligada à área de humanas, é uma profissão muito racional, é uma profissão em que a gente está enfrentando todo dia, diariamente, problemas, ou relacionados a seu cliente, ou relacionados a outros, existem conflitos, então está um pouco avesso ao poeta. Mas isso também é bom, porque todos nós temos várias faces. Com certeza. E aqui a gente busca um equilíbrio entre o racional, entre pensar de uma forma lógica, e do outro lado, o imaginário, que é, para mim, a maior potência humana é o imaginário. Sonhar as coisas. E vocês, como todas as pessoas, fazem isso. Um artesão faz isso na hora que você vai pensar uma foto e tudo. Sonha até demais, né? Não, às vezes viaja. Às vezes viaja, né? E aí, beleza. Aí você falou assim, ó, vou ser advogado, vou fazer isso. Gosta do que você faz? Gosto, e modéstia à parte, faço bem porque é um exercício de leitura e de escrita. Então, tá dentro do meu universo, tá dentro do universo que eu amo. Beleza. E também tem agora a parte do rock and roll, né? O Thiagão aí do rock and roll. Advogado normalmente gosta de rock and roll? Nem todos. Nem todos. Eu conheço vários, assim. E é bem dividido, mas parece que tem cara... Talvez porque a maioria... exercício da advocacia seja pauleira. É pauleira, isso. Ou a maioria que se conhece na faculdade, montou uma banda... Abri um parênteses aqui que nós tivemos e temos, está suspenso, uma banda formada só para advogados, chamada Irrecorríveis. Tocamos em vários eventos da OAB e possivelmente esse ano nós tocaremos. Elvis, Beatles, Roberto. Eu já vi. Eu não sabia, não. Eu já vi isso. Eu já vi essa questão dessa banda aí. Eu sei quem mais? O Cleanto na bateria, o Augusto Monferdini na guitarra, o Eduardo Ribeiro também em um violão, eu e ele alternando. E o Luan Magalhães no baixo. O Luan, eu lembro do Luan. E tem Instagram dessa galera do rock and roll? Porque foi um projeto que foi realizado há muito tempo atrás e que já tem alguns anos que nós não nos reunimos. Isso é fechado. Quando a OAB nos convida, a banda ressurge das cinzas. É só por coisa específica, assim, não fica aí fazendo média para a sociedade. Quem dera, a falta de tempo, os compromissos é que não nos deixam, mas o amor é gigantesco. E aí, Thiago, então, poeta, escritor, advogado, professor. Professor. Eu tive várias experiências como professor e hoje eu leciono na Universidade Finon no Direito. Comecei há muitos anos atrás no antigo Colégio Olos, nosso amigo Mário Lúcio Silva, como professor de Educação e Valores Humanos, que era uma proposta do colégio, uma proposta maravilhosa. O colégio, infelizmente,
depois trocou de nome, de proprietários. Fui professor de cursinho preparatório para concurso e agora como professor universitário. E é uma paixão. Às vezes, gente, eu chego assim, eu saio do escritório 6h30 para estar lá 7 horas, sem tomar banho, cansado. E quando eu chego e começo a dar aula, na hora que eu vejo, eu estou em cima da mesa, assim. Louco lá já. Porque é algo que realmente me deixa feliz. Me deixa feliz. Muito. Então, de tudo isso aí que é o Thiago, o que ele mais ama, então, é ser professor, é ensinar. Nossa, André, é difícil de falar. Não, é difícil. Aqui as paixões estão bem paralelas, até porque eu brinco assim, que o celebrante é a melhor profissão do mundo, na minha opinião. Porque tá celebrando o amor entre duas pessoas. Justamente. Então, assim, são todas, ao mesmo tempo, válvulas de escape, mas que são partes importantes de mim. Todas elas, a música, a literatura, a condição de lecionar e a de celebrante. Está tudo concorrendo ali em frações iguais dentro deste coração. E aí, beleza, você virou professor, já tem muito tempo? Você, assim, agora a última, né? Agora há um ano. Há um ano. Você já é professor universitário, né? Exato. E aí, resolveu ser celebrante. Vou celebrar casamentos, que eu não sei, eu tenho o dom da palavra e vou... Nunca resolvi. Ela já... Posso contar? Claro, Pronto. Estamos aqui para isso. Como eu acho que está dando para perceber, eu gosto muito de falar em público, sempre gostei. Orador de escola, OAB, faculdade, palestrante, sou espírita, palestras rotineiras dentro das casas aqui de Patos. Então, sempre gostei de um microfone. Há 5 anos atrás, uma prima minha católica, o noivo evangélico, não achava quem que pudesse fazer um casamento no campo. E ambos os dois de paixão. Disseram, falou, olha, você gosta aí, se vira Conhece nos 30. a gente. Então, pensei alguma coisa que hoje, assim, da celebração nossa, deve ter uns 10%, simplesmente, daquilo que foi realizado naquela ocasião. Mas já ficou bonito o suficiente para 2 pessoas, 2 amigas, a noiva que pergunta normalmente, né? Que vai atrás, quanto você cobra para fazer casamento? E dali veio o start. Veio o start para isso. O seu coração manda. Ué. Ontem eu tava falando... O coração generoso de uma noiva, meu amigo, é imenso. É imenso. E o que você tá gastando no seu casamento? Aí me dá aí, tipo, 5%. 5%. Nossa. Aí tá bom demais. Essa parte aí vai só para os fotógrafos. Nossa senhora. Vou te contar, viu? Esse 5% eu não tô vendo nem tem muitos anos. 5% só a primeira parcela. Vai, continua. Pronto. E aí, na medida que as coisas foram se tornando uma atividade profissional, porque foi aumentando o número de pessoas procurando o celebrante. E isso tem quanto tempo? 5, 6 anos atrás. Aí, outras cidades, outros estados, enfim. Parei para poder pensar assim, o que eu vou fazer? Porque se tornou uma atividade profissional. Então pensei e fui buscando em todos os credos religiosos, filosóficos, pensadores, poetas, filósofos, para poder estabelecer uma estrutura. E a primeira ideia feliz que tive foi, por gostar de histórias, por gostar de escrever histórias, é pensar, quem são essas pessoas? Qual que é a história delas? Porque a vida é maravilhosa, gente. Tem noivo que trombou no outro, no meio da rua, foi na fila do pão. Quem são essas pessoas? E por que não contar a história delas? Então, a celebração partiu dessa ideia principal, de dizer quem são elas, o que é valor para elas, como é que foi esse encontro na vida até eles chegarem diante de um altar. Então, a celebração é dividida em várias partes, e essas partes, como dito aqui, todas buscando aquilo que
lendo, estudando, nós pensamos que seria necessário para poder celebrar um casamento. E assim, como vocês já viram, e eu sempre gosto de dizer, gente, é muito significativo hoje, nesse mundo de hoje, que está tão diferente desse das gerações passadas, ter duas pessoas diante de um altar se comprometendo. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu emociono, eu choro, eu rio, até mandar parar preparando o casamento. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, essa questão da história, né? Ela não tem jeito de descomparar nenhuma. Pode acontecer do mesmo jeito. Exato. Pode sentar na mesma mesa e dois casais, mas é totalmente diferente pelo que a pessoa viveu, né? Você tem toda uma carga, né? Eu lembro você comentou aí do Mário Lúcio, né? E ele falava uma coisa, falou assim, ó, você tem que sempre lembrar que a sua vida que você está agora, que você chegou aqui, ela não é sozinha, teve as pessoas que passaram. Então, as pessoas se transformaram nisso aqui também. Claro que você vive a sua vida, mas relacionamentos que você teve, relacionamentos com amigo, com companheiro também, né? As decepções, as alegrias, tudo vai te moldando até chegar lá. Então, você encontrou uma pessoa, e a gente estava falando justamente sobre relacionamento, né? Essa história, se você hoje consegue se relacionar com a pessoa, vamos lá, um exemplo. Se você não tem tanto ciúme mais com essa pessoa que você tinha com outra, porque aquilo lá te ajudou. Então, você tem que... Exato. Porque às vezes pensa assim, não, nossa, só... Não, cara, você tem que saber, não é valorizar, não, mas aprender, eu acho, né? Ser grato. Com as coisas que você tem. Porque você fala, não, nossa, meu passado quer esquecer. Não quer, cara. Porque se você tá aqui hoje, você encontrou alguém, você tem que dar graças a... Isso, nós tá falando de um passado, só tô falando de um passado que a gente viveu, sem contar um passado que a gente não sabe, né? Que tem muita influência também, né? Com certeza. Alexandre, a gente utiliza uma parte de constelação familiar dentro do casamento. E dentro da constelação tem um pressuposto de que não tem escolha errada. Então, é o que você está dizendo, assim, tudo é experiência. Aquilo que nós acreditamos que fizemos algum tipo de opção equivocada, aquilo te ensinou. Aquilo te ensinou. E num relacionamento, em relacionamentos, isso é muito importante, como você disse. Até porque quando a gente chega a poder falar assim, eu quero casar com uma pessoa, é porque de todos os relacionamentos antes, eles não preencheram a nível de alma o que aquele relacionamento ali está oferecendo. Então, é a jornada. E aí, você falou da constelação familiar. Você leva isso muito, né? Para dentro da sua cerimônia, né? Muita gente não sabe o que né? Às vezes já escutou falar, às vezes muitas pessoas falam constelação familiar, já falam assim, não, eu conheci Deus no livro, essas coisas aí, eu não venho com isso pra cima de mim, não. Talvez a pessoa não entende. Então, assim, dá um resumo, né, assim, sucinto ali, né? Resumo sucinto é a mesma coisa, né? Então, assim, mas dá um resumo sobre o que é a constelação familiar e depois também o porquê que você leva isso aí para dentro da sua cerimônia. Importante dizer que a celebração seria ecumênica, por não estar ligada a algum credo religioso específico, embora haja nela, por necessidade, muita religiosidade. Se a gente está falando do amor entre duas pessoas, a gente precisa ter a religiosidade ali o tempo todo. Sim. Então, não é só a constelação familiar. É engraçado porque eu peguei estudos, falas de padres, de pastores, de poetas, de pensadores, filósofos. Pega aquilo que é bom de cada parte. Com relação ao alinhamento ancestral, a gente vale-se dele muito na segunda parte da celebração, que é a bênção da família, que é um momento extremamente importante e lindo, lindo. Eu acredito que talvez seja o momento que mais se emociona na nossa celebração. Eu também acho. Porque nós colocamos os noivos de frente dos pais ou de quem represente a família para um momento de agradecer, de reverenciar, e aí está a parte do alinhamento ancestral, aqueles
pais por tudo que fizeram e para pedir licença para poder construir uma nova família, mas sabendo que a casa dos pais sempre vai ser um porto seguro. E depois eles trocam de lado, vão para a frente do sogro e da sogra para pedir licença para pertencer àquilo ali, àquela família. É a nossa benção mineira, benção. A gente está atrás da bênção. Então, nesse momento, a gente se vale do alinhamento ancestral, de parte, né, daquilo que é o conceito, e aí eu vou falar para você o que é que nós utilizamos para poder liberar um pouco dos karmas de família. Tanto que nesse momento a gente coloca os pais dizendo para os filhos assim, não repitam nossos erros, não repitam nossos erros, aprendam com o caminho pisado daqueles que vieram antes. E assim, para quem, como você disse, acredita, e não tem nada a ver com religião, absolutamente, são técnicas, são práticas. A gente acredita piamente que há uma remissão ali de alguma carga negativa que possa existir dentro do histórico familiar, e isso não só em relação aos pais, mas todos aos ancestrais. Sabe, eu falo assim, a família tal é tudo família de gente muito nervosa. Não tem que ser assim. A gente pode parar naquele momento ali e dizer, não, eu vou construir uma família mais calma. Com certeza. E é um dos momentos assim mais lindos que eu acho, porque, né, eu já tive a oportunidade de fotografar vários casamentos que você estava ali celebrando, e essa troca aí eu acho assim, surreal na hora para quem tá ali, porque a conexão dos pais, né, quando existe aquela troca que, né, vem aqui agora os pais, e ali, né, com suas palavras sábias, você ali o coração já fala mais alto, a emoção, e o pessoal já fica ali emocionado, e ali só existe um sentimento, né, de amor, de alegria, gratidão. E aí depois faz essa gratidão, exatamente, e depois faz essa troca, né, dos pais ali. Isso é maravilhoso, é emocionante ali na hora. E a gente também, às vezes, nem aguenta, né? Até a gente emociona, às vezes, é engraçado. Que fala, pô, tem que tirar foto aqui, cara, não tô aguentando nem olhar dentro da câmera. O olho embaçado do fotógrafo. E aí você começa, né, a ouvir suas palavras e trazer aquilo pra nossa vida também. Porque somos ser humano, a gente tá ali, é um profissional, claro. Muita gente acha, não tá nem vendo, né? Não, pelo contrário. André, só um parênteses, as palavras não são minhas, são desses grandes filósofos, mestres. A gente só está replicando ali. E assim, gente, é tão bonito e tão simbólico. Eu casei um viúvo em maio do ano passado. A mãe estava viva, mas ele tinha uma filha já adulta, casada com filho, inclusive. E assim, eu não gosto muito de dar spoiler para os meus noivos, porque vocês já viram que parte da graça da celebração é a surpresa. Sim, sim. É a surpresa. Porque aí o coração não está preparado para aquilo. E aí eu até chamei a mãe dele para o altar, mas sem saber, sem falar nada, eu pedi à filha para levantar. E aí a gente já prepara o discurso, né? Porque na minha concepção, o pai casando de novo, mais do que a mãe, a filha é que tinha que dar a bênção para aquele pai que estava casando. Então foi lindo. Um casamento aqui também, o noivo perdeu a mãe muito, muito jovem, depois perdeu o pai, tem um irmão e os dois muito próximos, principalmente da morte, no recorde do pai ou da mãe, há alguns anos atrás. E assim, noivo e noiva, né, véspera de casamento, eles estão um pouco fora de área. E aí eu não falei nada com eles. Mas, pelo que eles me escreveram, os noivos, deu para ver que a relação com o irmão era excepcional. E aí, na hora que eu falei que ia ter a bênção da família, ele chegou a olhar para mim assim, tipo assim, peraí, quem que vai vir para cá? E eu pedi ao irmão dele que fosse. E comecei a ler trechos daquilo que ele me escreveu, da relação do sentimento com o irmão e que a noiva também me falou. E foi um dilúvio de choro. E essas lágrimas de alegria, gente, são as melhores. E a gente, e assim, nunca é igual, né? Às vezes a pessoa vê
um casamento ali celebrado pelo Thiago e fala assim, nossa, é maravilhoso, aí ele faz isso, é dessa forma que ele celebra, mas chega no próximo e sempre tem um toque ali, que a pessoa não sabe falar, agora eu vou chamar, né, o melhor amigo, o pai, a mãe, chamar não, citar ele ali, Exato. algo que aconteceu na história daquele casal, até porque a história cada um tem a sua e cada uma tem o seu valor, não existe valor para a história, né? O casamento tem um núcleo rígido, mas todos são únicos e pessoais. Porque, inclusive, é uma coisa que eu estou tentando fazer mais, é trazer mais informação sobre aquilo ali. Porque a primeira parte que a gente vai falar sobre relacionamento, sobre o que é vida a dois, são conselhos, como eu disse aqui, dessas grandes pessoas, que levam a todos os noivos. Mas o importante, o cerne, é a história dos dois. Então, todo casamento é diferente. Eu acho legal falar assim, que a gente fala sobre vida a dois e não fala com aquele comercial de margarina, sabe? Olha, vai ser um mar de flores. Não. E aí que tá bacana para falar, a vida é assim, né? Eu brinco assim que eu sei que eu não posso dar bom dia para minha esposa antes das 10 da manhã. Eu vou fazer 10 anos de casamento. Tá tudo certo. Nós somos pessoas imperfeitas, convivendo com pessoas imperfeitas, e a vida é perfeita dessa forma. Cara, e eu quero saber uma coisa que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade de saber como que é seu processo para criar toda essa história, né, da celebração, da vida das pessoas, até na parte da constelação, como você falou de alguns exemplos, aí você pensou no irmão, você tem um processo para fazer isso, eu sei da história deles, tal, para contar. Mas antes disso, eu queria falar aí dos nossos apoiadores, justamente, né, não, meu então, bicho? a gente, nessa segunda temporada, a gente quer agradecer já, porque assim, a gente sabe como o caminho é árduo, né, da gente fazer todas, né, as gravações aqui, a gente tem o apoio de muita gente, e a gente quer, né, agradecer, né, a todos, né, por isso, né, por esse apoio e por acreditar. Exatamente, que acreditou na gente, que tá acreditando nessa próxima temporada aí. Isso, que vai ser foda demais. Não vai ser, não, Thiagão? Primeiro vai ser, da temporada, abrindo as portas aí, metendo o pé na porta. Então, isso aí, vamos agradecer aos nossos apoiadores aqui rapidinho. Agradecer aí ao Thiago da Alca Ternos, nosso grande apoiador. E falar para vocês aqui que a Alca Ternos está preparando um presente muito bacana aí, em comemoração ao aniversário de 4 anos da loja, que é nesse mês dos noivos, né? O mês de maio. E eles estão sorteando para um casal de noivos, né? Olha, 2 coisas bacanas. Aluguel de 50% de um terno de noivos que está dentro da loja. Então, um terno bem bacana, porque lá não falta terno. Não, lá é só terno fora. Tem desconto, não, para os convidados do podcast? Claro tem o que cupom. tem, para celebrante de casamento. Arroz de festa. E o cara só já é arroz de festa. E tem mais uma, Thiagão. Eles estão sorteando um jantar romântico no Fidel, válido para 2 pessoas. Então, Thiagão, ó, já vai lá participar lá agora. Você vai lá ganhar um jantar romântico. E para participar, né, basta ir no Instagram lá, @alcaternos, ALKHA, Alcaternos, não esquece. E é a primeira foto do feed, acredito que vai estar lá fixada para todo mundo lá ver. E o sorteio será dia 31/5 no Instagram da Alcaternos, então não perde tempo, já tem um corre bom lá tempo aí para participar, gente. Então corre lá, beleza? Isso aí. E também queremos agradecer muito a Arte do Churrasco, Buffet Arte do Churrasco. Nosso grande parceiro aí, Elião, da Arte do Churrasco. Que, para quem conhece, o Buffet Arte do Churrasco é especializado no churrasco. Né? Você chega lá, você quer as picanha bonita lá, você come com os olhos. Eu dou vontade primeiro. de comer as cruas, cara. Isso tão bonito que no espelho. Muito. E o Hélio já 40 anos, né, nessa área. O Hélio, ele contou um pouco da história pra gente, né? Desde do que ele era açougueiro, tudo, né? Então o cara sabe o que tá fazendo. Foi tirar tudo de uma faca. Ele tem esse slogan dele, né? Que tudo que ele tem foi tirado de uma faca. E que fantástico, né? 40 anos de experiência, então é a arte realmente. Nossa, já se tornou arte. Justamente. E o Buffet Arte do Churrasco possui um amplo e diverso material de luxo em prata, né? Que você vê aquela diferença quando você chega assim, aqueles materiais de prata, eles mostram chique, tudo, de filme. Tudo muito chique. E ele atende tudo.
Então, você vai fazer lá o AB, vai fazer algum evento, você vai fazer seu aniversário, que é fazer um negócio bem bacana com um buffet topzera, é só falar com ele lá no buffet Arte do Churrasco. E vai estar aqui para vocês, embaixo, o Instagram, né, da Arte do Churrasco, que é Buffet Arte do Churrasco, né, que está escrito aqui. Então, vocês entrem lá, conheçam mais um pouquinho do trabalho, que é topzera. Muito obrigado. Beleza? É isso aí, meu povo. E aí, Tiagão, agora me conta uma coisa. Como que é o seu processo? Quando você estiver falando processo, eu quero te fazer uma perguntinha também, assim, para facilitar dos noivos. Mas me conta o seu processo. O cara, né, o casal fala, Tiago, eu quero que você celebre um casamento. Eu vi um casamento que você fez, porque normalmente tem muito isso, né? Nossa, agora muito. Porque, claro, né, vai vindo. Nossa, lindo, tal, bacana. E como que é o seu processo? Então beleza, meu casamento é daqui 2 meses, tal, vamos, fechou, deu certo. Qual que é o seu processo, assim? Você faz uma entrevista? Alexandre, André, eu conto basicamente aquilo que eu estou contando aqui, se as pessoas não viram. E hoje está acontecendo demais. Essa pessoa que viu e... Opa, não, eu quero que seja assim. Em agosto, no meio do ano passado, um casal de Goiás, eles assistiram um casamento aqui. O casamento deles era 1 mês e meio depois. Resultado, fui parar lá em Jataí, em Goiás, para poder celebrar o casamento dos dois. Porque assistiram. Mas, voltando aqui, eu conto a estrutura e, a partir daí, eu começo um trabalho de stalker. Eu acompanho meus noivos em redes sociais todos os dias e começo a fazer minhas anotações. Não é o trabalho de um dia, é o trabalho, às vezes, de mais de um ano. Massa demais. Porque se você posta algo hoje sobre futebol, sobre música, eu começo a fazer ali um itinerário. Então, começo a conhecê-los ali. Porque a gente posta o que é valor pra gente em rede social. Sim. Se vocês abrirem meu Instagram, vai ter música, vai ter poesia. Você vai ver aquela pessoa que gosta de academia, que posta, porque aquilo é valor para eles. E na véspera, mais ou menos uns 2 meses antes, eu mando um questionário imenso. E quanto mais se escreve, mais material eu tenho. E o mais importante, um noivo não pode saber o que a noiva escreveu e vice-versa. E percebam no Instagram da Verbum Amare a reação dos noivos, gente. Quando vocês me mandam as fotos, passem a reparar nos sorrisos e nos momentos de lágrima, porque um não sabe o que o outro me respondeu. Então, às vezes, um noivo lembra de uma história que o outro não. No último casamento em São Gotardo agora, 2 semanas atrás, a noiva me escreveu. Era uma coisa simples, mas que para ela teve uma dimensão tão grande e que o noivo não sabia disso, da importância desse fato. Então, na hora que eu contei ali o que ela falou sobre esse momento, ele olhou para ela assim, e abriu um sorriso e começou a... Então, é assim, eu preciso saber quem são, mas esse questionário que eu envio, e aí tem de tudo que vocês podem pensar no questionário. A gente ama esses momentos e a gente curte pra caramba, porque pega ali na hora, a gente vê a reação deles ali, e é uma energia muito boa, e a gente fala, caramba, né? E sem contar também que a gente já viu também coisas engraçadas que às vezes conta ali, que o outro não sabe, né? Essencial, o que a gente tenta colocar é um carrossel, assim, as pessoas ou estão chorando, ou estão rindo, ou chorando, ou estão rindo. Eu adoro a pergunta lá, quais são os apelidos de casal? Foi ele que fez a do Bira? Não sei, não. Eu conheço o Bira Júnior. Falou... Perguntou também de não, apelido? Foi engraçado, ele falou, né, que ele gostou da mulher pelo joelho, cara, achava o joelho dela bonito, e eu falei, caramba, cara, e a gente começou a rir muito disso. Já conhece o Bira, sabe, isso aí é verdade. Tiagão, e tem essas histórias, assim, não tem esses gostos peculiares? As situações, gente, são tão diversas. E aí a gente vê como que a vida é mágica nos momentos mais simples. Teve um noivo aqui que eu pergunto, como é que vocês conheceram? Como é que foi o primeiro contato?
E como é que foi o desenvolvimento a partir dali, né? Um noivo foi numa excursão onde ele conheceu a esposa e eles descendo um morro, estrada de terra. Ela escorregou, caiu. Um tombo muito feio. Eu pensei, parei ali, né? Falei, nossa, ele vai estender a mão, aquela musiquinha romântica tocando. E ele simplesmente quase morreu de rir. E não ajudou ela a levantar. Ela brava, se conheceram ali nessa circunstância. Você não vai nunca saber onde você vai conhecer, né? Exato. Então, as histórias são muitas, as emocionantes, as engraçadas. E a gente se vale principalmente delas para poder montar o roteiro da celebração. Porque essa é a tônica. História engraçada dos dois, os dois rindo, história emocionante dos dois, os dois chorando. Aí a gente vai compondo a celebração. E é engraçado ver isso, né? Porque a gente, né, eu tô aqui viajando aqui, né, nessa questão que você falou das histórias e pensando, muitos casais, cada um tem sua história, o homem ali tem a sua história, a mulher tem sua história, e chega um momento do relacionamento que às vezes isso não é contado depois, não é relembrado depois um pro outro, e lá no casamento é surpreendido, porque ela te conta uma história dele e ele te conta uma história dela que ambos não se lembravam. E é algo que aconteceu com os dois e que aquilo ali foi guardado e não voltou. E na hora voltar assim, isso é massa demais, demais. André, Alexandre, tem cada coisa. Tem uma música da Clarice Falcão, uma artista, não sei se vocês conhecem, ela conta a história do encontro com a pessoa amada. Ela fala, era amanhã, ele 3 da tarde. Às vezes tem desencontros. Aí fala assim, peraí, gente, em quem que eu vou acreditar? Exatamente. Aqui. Mas aí eu aproveito o gancho para poder levar isso na hora da celebração. Peraí, gente, vamos decidir aqui agora quem que tá certo com relação a isso. Eu aí, né, em breve aí, vou estar casado e eu tava raciocinando umas coisas assim, eu falei, meu Deus, mas pra mim é isso, quero ver o que ela vai falar, se é ou não é, e se eu ficar de mentiroso lá. Gente, e as histórias assim são tão fabulosas. Um casamento em São Gotardo. O noivo me escreveu no questionário e eu vi postagens dele, ela postando assim, bombons, ganhando bombons dele com muita frequência. Né? Pensei, ela deve gostar de bombons. Aí no questionário ele me escreve assim, ela é muito nervosa e só acalma com chocolate. Nossa! Resultado, na hora da celebração, na hora que eles entraram, eu perguntei para ele, falei, você trouxe um chocolate? Ele, não. Eu falei, porque é dia do casamento, ela deve estar nervosa. Ele olhou para mim e falou assim, é verdade, eu vou e tiro um chocolate do meu bolso e entrego para ele. Nossa, que massa! Então assim, para os dois, aquilo ali é uma piada interna, uma história dos dois tão grande que os dois quase caíram da cadeira e quem conhece se diverte de igual maneira. Quem não conhece se diverte também. Mas os dois é um ponto comum na história, sabe? Eu gosto muito da celebração desse tipo com os celebrantes, assim, porque resgata muito essa coisa aí das histórias, né? Então, assim, você acaba conhecendo. A gente conhece, mas né, até os convidados, eu falo assim, a gente que acaba tendo um pouco de intimidade com os noivos por todo o processo. Mas os amigos, por exemplo, né, que tá lá assim, às vezes não sabe, conhece, tem 15 anos a pessoa, mas assim, nunca me liguei nisso. Então, esse tipo de celebração, ela é boa porque ela começa a resgatar. E eu acho que é isso que está sendo um diferencial, né, da celebração, porque a pessoa, cara, legal, assim, uma forma de... Porque eu não vou chegar para você e falar, deixa eu te contar uma história minha, que eu gosto de chocolate, e lá acho que... Ninguém vai fazer isso. Sem dúvida. E ali, no momento em que tá todo mundo reunido, né, e com a emoção lá em cima de felicidade, de alegria, né, escutar essas histórias é muito legal, né? E assim, com certeza, o que é compartilhado lá vai ficar com todo mundo. Todo mundo vai lembrar. Se o cara vai lembrar, você fez esse negócio de chocolate...
Aí um amigo falou, nossa, velho, doideira. Cara, daqui 10 anos ele vai falar disso. Porque, vai né, falar. claro, no momento que você tá com o coração totalmente aberto para, né, emoções. E a ideia é assim, André Alexandre, ser o mais pessoal possível. Um noivo, o Instagram e questionário. Ama rock and roll. Fã de Pearl Jam. Falei, dos meus. Eu já vou chegar Paulo Resultado, na hora dos votos dele, e aí que eu falo da questão da surpresa. Eu peguei uma balada acústica do Pearl Jam e na hora que ele foi começar o play. Na hora que ele começou a escutar, ele olhou pra mim e fez assim. E abriu um sorriso, porque deixou o momento mais pessoal ainda. Porque é uma coisa que ele ama. E eu não tava esperando, Não né? tava esperando. Então, a ideia é isso, é ser o casamento de duas pessoas, aquele casamento com base na história, naquilo que é importante para os dois. Agora, o que eu queria falar depois que era a questão, era sobre... Agora, tipo, uma dica, assim, né? Você fala assim, porque quando a gente percebe que acontece essa parte dos pais, dos avós, só um parênteses aqui, o último casamento que a gente fez, achei sensacional a parte das pessoas entrando com as fotos. Sim. As fotos dos avós, Sim. né? E acho que às vezes até bisavós, porque tinha umas 5, 6 fotos. E eu achei aquilo lá sensacional, sabe? Porque você falou de resgatar ali, então assim, dos pais representando os avós e tal, né? Que não estavam, mas tinha uma avó, levava do... Então assim, cara, aquilo lá pra mim, assim, tipo, deu uma quebrada. Eu olhei e falei, cara, se eu seguro aquele negócio ali, né? Da emoção, porque, né? Às vezes a gente, agora eu te falei de lembrar do passado, mas não saber que tem muito mais passado para trás. Sim. E a gente, às vezes, vai falar dentro da cerimônia, pensa, não, os pais. Meus antepassados. Aí você pensa só nos pais ali, ou quem está vivo, né? Não, tem minha avó ali. Mas tem muita coisa. E eu acho que ele trouxe tudo, assim, uma representação muito grande. Eu falei assim, cara, que sensacional, assim, né? Porque a gente acaba... não todos, né? Eu falo até por mim, a gente acaba esquecendo, vai vivendo e a gente vai deixando esse passado meio... longe, né? Você tem consciência que ele é importante para sua vida, claro, mas parece que vai ficando muito longe, né? E a gente vai meio que... Alexandre, e não é importante, ele faz parte da vida e parte do alinhamento ancestral é isso. Esse casamento, o último casamento em São Gotardo que eu fiz aqui há 2 semanas, entrou com o pai, a foto do pai, do noivo. Faleceu quando ele tinha 5 anos de idade. E na hora que o noivo pegou a foto do pai e deu um beijo para colocar no altar, já foi lindo. Já sabia da história. A mãe dele não contraiu o novo matrimônio na hora da bênção dos pais. Aí improvisei aquilo que eu ia falar. Entreguei a foto do pai dele nas mãos dele. Falei, entrega para sua mãe. E ele fez a bênção dos pais com a mãe aqui, segurando a foto do pai no peito. Forte. Nossa. Importante, super simbólico e emocionante. Né? Mas não é só importante, faz parte. Faz parte da gente, sem que a gente saiba. Né? Não, isso aí até... Eu fico assim, acho bem bacana, que eu te falei, que até que fazer um parênteses, fui falar de outra coisa, mas é porque eu vi isso aí e eu falei assim, cara, isso aí foi sensacional. Tem várias coisas, e a gente né? tá vendo isso cada dia mais, né? Isso é bom, né? Porque vai meio que quem tá com os convidados lá também vão vivendo isso aí e acaba, nossa, é mesmo, e às vezes, né, liga para alguém, liga para avó, liga, né, tipo, traz isso, né? Tipo, uma celebração para 2 pessoas, ela atinge uma galera. Então, acho, né, você está de parabéns por isso aí, né? Aí eu queria, continuando lá o que eu tava falando, uma dica assim, por exemplo, eu sei que não é fácil para muita gente, você fala assim, agora fica na frente do seu sogro ali, olhando para ele, porque assim, eu já fiz constelação, já fiz muitas constelações de grupo particular, já fiz várias, então assim, e eu sei como para mim ainda tranquilo, já participei muito e tal, mas eu sei que tem muita gente que você pensa, cara, pega na mão do seu sogro e olha para ele.
né? É difícil, cara. Eu acho que é difícil, assim. Eu fico imaginando, às vezes eu olho... Porque, assim, eu percebo que às vezes a pessoa vai pegar e ela diz... Claro que emoção ali é outra coisa, né? Você ali... Mas, assim, às vezes você tem um negócio, ó, gente, se entrega, sabe? Começa a pensar em algo, não sei, assim. Mas como celebrante, você vive isso, algo que você pode falar, ou fala, não, aí você mesmo deixa o pau moer. Não, mas, Xande, você está certíssimo. Nós temos, todos nós, muita dificuldade. E isso não quer dizer que não tem amor. Sim, Eu claro. já vi milhares de vezes o filho segurando a mão dos pais e sem dar conta de manter esse contato visual. Ou os pais não conseguirem. Sim. Então, é algo normal. E que não tira a beleza, a importância do momento, porque assim, gente, como eu disse, primeiro não quer dizer que não tem amor, lógico. E segundo, que todos nós com as suas dificuldades. Eu tenho uma história, inclusive, com relação a alinhamentos, tem a ver com alinhamento ancestral, rompendo esses karmas. O meu avô paterno, que eu amo de paixão, faleceu há alguns anos, era uma pessoa excepcional, mas ele nunca soube dar carinho para o meu pai. Por quê? Uma criação muito antiga. Sim. E o meu pai sentia muita falta de receber o afago do pai dele. Meu pai conta que conseguiu dar um beijo no rosto do meu avô com mais de 40 anos de idade. Ele demorou 40 anos para conseguir isso que ele queria tanto. E o que meu pai fez? Se tornou um pai extremamente carinhoso. Comigo e com meus irmãos. Então, rompeu esses ciclos. Então, tem os momentos de dificuldade e meus filhos, por exemplo, já vão receber esse karma bom que meu pai deu conta de romper. E tá nítido nas redes sociais, né? Dá pra gente ver. Aliás, no currículo tinha que colocar pai não, pai. Eu brinco, eu sou pai. Primeiro e acima de tudo. Então, muita gente tem essa dificuldade, e que é uma dificuldade natural de muita gente. Porque é um momento de entrega tão grande. Sim, quando você tá nu de frente da outra pessoa ali. Tá? A nudez da alma naquele momento. Então, conseguiu? Tá ótimo. Não conseguiu? Vamos lá. Foi, às vezes, um primeiro passo para romper isso aí. Não, eu falo assim, porque eu falei de dica, porque às vezes eu creio que aconteça isso. A pessoa fala assim, é lindo, mas, cara, nossa, não... Às vezes ela deixa de fazer uma celebração que é bonita por conta daquilo, porque eu sei de gente, assim, que se tiver que falar, ela larga, né? Eu conheço gente que largou a faculdade porque tinha que apresentar trabalho e não consegue, fala, não vou fazer isso, e não fez, e largou por conta disso, porque, assim, às vezes tem esse bloqueio, enfim, de onde veio, não tem porquê, mas que eu falo da dica e do... de alguma maneira, assim, para lidar com isso, para justamente a pessoa falar assim, não, nossa, é difícil, eu acho que eu não vou querer isso, não, porque eu não, nossa, para ter isso aí, cara, é igual votos, né? Você vai, agradecimento, o cara vai fazer agradecimento e fala assim, não consegue, não fala, você fala. Aí você vê o cerimonial, fala assim, ó, você vai chegar lá e só agradecer todo mundo, falar obrigado por todo mundo aqui, a pessoa, não. Tipo assim, você entendeu aonde o estágio que tá, né, da pessoa por conta disso. Então eu penso, vou falar com o Thiago, porque isso com certeza vai ajudar muita gente, né, assim, de falar assim, não, se entrega. Votos foram vários, mas eu sempre falo isso para eles no início, a hora que eles sentam lá, porque muitas vezes, às vezes, por conta de horário e tudo, fala, gente, peraí, tem ninguém aqui atrás. Essa celebração foi feita para vocês. Então quer que vocês se divirtam. Tá? Agora, a bênção da família, graças a Deus, até hoje, nunca teve ninguém. Até porque eu não conto. Já é de surpresa, tem que ir logo aqui na vez. Exato, tá? Mas os votos foram várias vezes que eles falaram, não, eu quero os votos da Igreja Católica. Aí você vai ler ou repetir. Ou cria alguma coisa aqui, pessoal. Teve um casamento maravilhoso. Uma noiva pegou os votos para escrever, para poder falar. Ela muito nervosa. Gente, a mão dela tremia. O braço tremia, Exato. Eu falei, e agora?
cena de filme, porque já estava tocando as musiquinhas que eu coloco, como eu contei aqui de fundo. Ela pegou e falou assim, você quer saber? Amassou os votos que ela fez e jogou no chão. E aí ela começou a fazer o voto no improviso, no espontâneo, de forma espontânea. Foi lindo, nossa, dá uma cena. Aí entregou, né? A pessoa, filme. Mas, lembrando, isso tudo é uma proposta, gente. Quando eu sento com os noivos, eu falo assim, o que você sonhou pro seu casamento? O que você sonhou? Eu queria que tivesse isso. Vamos fazer. Eu queria que fosse assim. Eu casei uma família de 2 noivos que eram famílias evangélicas. Elas tinham visto a celebração, gostou tanto que casaram na igreja e fizeram a celebração conosco. Aí ela falou, posso convidar o meu tio, que é pastor, para falar 10 minutos? Eu falei, por favor, é o seu casamento. Sim. Então, é uma proposta, é sempre maleável. Então, eles que escolhem, mas em algumas partes a gente deixa assim. Eu acho legal isso mesmo, porque até porque é um diferencial ali, né? O seu, assim, cara, você não sabe, você fica, né? Você sabe o que vai rolar, né? Porque se você já souber todo o roteirinho ali, né? Você vai tipo assim, não, beleza, aí nessa hora que eu vou fazer isso, aí nessa hora eu vou falar isso, aí nessa eu faço isso, na hora que for segurar os pais ali, eu já vou segurar. Tipo assim, você já começa a já planejar muita coisa na sua cabeça, né? Quando você faz uma surpresa, né? Mas claro que seguindo dentro do padrão do casamento, a pessoa, aí você vê o mais natural, igual você fala uma coisa que ela não conhece, o sorriso é totalmente diferente. É totalmente diferente, né? Não só dele, né? Também, que a gente fala tanto dela, que é noiva. Mas dele. Com certeza dele também, né? O homem também, ele... A gente sempre coloca a noiva em primeiro em tudo, né? Mas os caras ficam... Mas eu acho que na parte da celebração é um momento que ele tá muito em evidência também, porque principalmente porque você fala dele, você conta dele, né? Vocês brincando aí, né? Que a noiva, 99% das vezes é a noiva que entra em contato, é a noiva que pede o cartão. Só que, gente, por todas essas características, eu falo para vocês, quantos noivos que eu conversei, assim, não, pode ser. Tá, não, pode ser. O que é voto? Aí chega na celebração, na hora que ele vê do que se trata, na hora que ele vê a história dele, as engraçadas, as emocionantes, aí eles desarmam. Desarmam. Aí no final, sabe o que acontece? Eles ficam agradecendo mais do que a noiva. Cara, é engraçado, porque o homem, ele normalmente, o André vai saber, agradecimento para nós. Você sempre, não, para foto. A noiva já fala, para foto, tem cuidado, porque ele não gosta de foto. É difícil. Mas sempre no final é o cara que vai te abraçar mais do que cara, nossa, eu gostei demais, você agradece demais, sabe? Porque assim, parece que ele quebrou uma barreira, tipo, no muro do tamanho de tudo, né? E quando ele passa, cara, foi pouco, sabe? Ele vê que tudo foi muito estranho e ele quebrou aquilo lá. A noiva já tava esperando que ia ser assim, não, já conheço, é legal, não, gostei demais, eu te agradeço, tudo. Mas o cara, quando ele agradece, é totalmente diferente da noiva, né? Mas é que eu acho que a noiva sonha mais com aquele momento. Tem um plano, parece que o homem não consegue imaginar. Ele não sabe. Ela depois consegue de estar imaginar. dentro do vendaval, é que ele vai... Aí fala, isso aqui... No final de semana aí eu fotografei um casamento e o noivo vai saber que eu tô falando dele. E aí ele chapou no uísque, cara. Depois, né? Mais pro final e tal. Eu tava ali de boa. E ele me abraçou, cara, e veio, nossa, André, obrigado, tô muito feliz de ter te conhecido. E, cara, obrigado por tu. Começou a chorar. E eu falei, caralho, o que tá acontecendo aqui, né? Que loucura. E eu, não, cara, você né? Você me fez ser uma pessoa, ser eu, mas de uma forma que eu não me conhecia, que eu não sabia. Então, eu ter ido ali agora, ter dançado com ela e a gente ter curtido. Cara, não tem valor isso não. Você ter me puxado e falado pra eu ir foi a melhor coisa que aconteceu. Então, assim, eu acho que na maioria das vezes eles não conseguem enxergar isso realmente, né? O que tá acontecendo? A noiva já vive de rede social, de Instagram, planejando aquilo, veio e fala, no meu vai ser assim. Eu acho que ele veio e fala, voto? Não, velho, mas eu não é minha cara ler isso, não. Eu acho que ele não imagina ele lá falando, declarando.
Mas, é igual você falou, na hora ali, a machaiada desarma. Ô, Tiagão, você é poeta, você tem muitas poesias aí, né? Música, você falou, quantas músicas você tem? Compostas, umas 140. Cara, tinha que ter trago violão, né? Mas são todas músicas esquisitas. Não, ele vai contar um. Estilo Raul Seixas ou estilo Ventania? Ele vai contar um. Ele me contou um pouquinho, assim, mas eu quero que ele conte de novo ela, porque ela foi sensacional e eu acho que vai representar muito a do colírio eu não lá, conheço. do negócio, aquela historinha, depois você vai contar. Né? Você me contou, sabe, né? Do colírio, só de um olho lá, a história lá. Você vai contar do seu livro, mas antes disso, a gente tem que agradecer de novo, né, a galera, né, mais um dos nossos apoiadores que estão, né, junto com a gente nesse projeto aqui de Arroz de Festa, nesse podcast aqui da nossa região, né? Creio que o maior e melhor. O maior, melhor e único. Tem espaço para todo mundo, tem muita único, coisa. O nosso é o único. Porque é só nós dois. Lógico. É isso que eu tô falando. Mas é bom. O pessoal já deve ter visto aí, né? Ali na TV, os nossos apoiadores. E quero falar para vocês que quem nunca precisou de uma carona, gente, quem nunca precisou fazer uma corrida aí, então já falo para você de Rota Pop, seu aplicativo aí de corrida. Legal. Em Patos de Minas. Então, né, já baixe esse aplicativo, porque o Rota Pop é o seu app de transporte aqui de Patos de Minas. E se você quer andar com segurança, se você, né, quer andar aí rápido, chegar nessa corrida, resolver seus corre, é Rota Pop. Precisou. E agora na Fenamilho, não é diferente. Você que quer beber uma brejinha, sair com sua família em segurança, então vai de Rota Pop e não esquece de voltar de Rota Pop, né? Que com os eventos agora em nossa cidade. Se der, pode dar alguma, né? E aí tem um advogado aqui, qualquer coisa, né? Você liga e fala assim, aí você vai ter que ligar pro Thiago. O Thiago tá dormindo lá, tranquilo, você lembrou um casamento sábado, né? Cansado, já fez tudo, tá com a família. Aí você tem que ligar pra ele de madrugada e falar assim, bebi, dirigi, por isso me pegou. E eu ainda vou de Rota Pop, porque vou estar com sono. Tiagão, e antes só da gente completar aqui, pessoal, se não tem o aplicativo do Rota Pop, tá aí o QR Code agora na tela, vamos deixar aqui pra vocês. Já chega o telefone lá e já baixa o Rota Pop, e é isso aí. E lembrando de Rota Pop também, a gente vai falar do House Fest. Festa também, a gente falou, vai no casamento, né? Chama eles que gosta de beber uma, isso não mesmo. É possível. Porque casamentão sempre tem, né? Um evento é outra coisa. Então, a gente vai falar do House Fest, nosso parceiro aqui, né? Da grande amiga da Jane, da Nath também. Né? Que você sabe, o Rota Pop aqui. Eu tô aqui no salão, no House Fest. Pensa num salão dentro da cidade, com estacionamento, segurança, ar-condicionado, acústica, a logística perto de hotel. Então, né, às vezes tem um casamento mais então, perto do lado desse cara vai ter a pé se quiser. Meu casamento foi lá. Aí, foi? Olha que beleza aí, ó. Tiagão já sabe. Então, para vocês que não conhecem, entra aí. Qual que é o Instagram aqui deles? É House Fest Patos. House Fest Patos. Entra lá, acessa. Vai estar aqui também para vocês entrarem com mais facilidade. Conversa com as meninas lá, elas vão te apresentar todo o salão, tudo de segurança que tem lá, né? Não tenha dúvida que é o melhor salão que vocês vão fechar para o seu evento. Beleza? Beleza. Só lembrando, todos os apoiadores aí na descrição. Isso. Fechou? Valeu, gente. E agora, Thiagão, deixa eu te falar. Agora a gente falou muito, né, do Thiago Celebrante, muito bacana, tudo que você falou pra gente. A gente gostou demais, assim, eu acho que os noivos também, que às vezes ficam em dúvida, assim, gosta, às vezes, a primeiro, não, quando eu casar eu vou falar com o Thiago. Aí eu vou ver como que funciona essa parada. Você já clareou a mente deles aqui, já entendeu como que é, as pessoas, nossa, que legal. Essa parte da constelação legal também, sabe? Gostei. Nossa, vai ser muito importante pra gente. Mas agora a gente quer falar do Thiago Poeta. O Thiago tá lançando, assim, né? Em breve, aí, 2 livros, né? 2 livros. 2 livros. Um é só de poesias. Exato. Né? A música, antes de falar desse aqui, vamos lá, as músicas vão vir também. Vamos lançar uns... Esse ano vai gravar um EP, mas as músicas não têm finalidade, entre aspas, comercial. É um exercício... de arte mesmo. Quero jogar para o mundo a minha arte. Exato, tem que deixar meus filhos, né? E vai que tem pessoas estranhas o suficiente para ouvi-las. Tem, não. Claro que tem. Tem muitas. Tem muitas. E aí o Thiago, poeta, escritor,
tá lançando 2 livros. Um livro de poesias, né? Exato. E o outro livro de... Contos de realismo fantástico. Nossa, realismo que isso? fantástico. Realismo fantástico. Né? O que é realismo fantástico? Realismo fantástico é um gênero da literatura, inclusive, que foi um gênero gigante aqui na América Latina no século passado. Temos Gabriel Garcia Marques, aqui nós temos Murilo Rubião, que tem uma obra curta, mas maravilhosa, Vargas Llosa, Júlio Cortázar, Borges, Jorge Luiz Borges. E o realismo fantástico é uma situação da vida cotidiana, por exemplo, né? Estamos aqui sentados num podcast quando, subitamente, uma manada de gnus passa aqui ao lado da mesa. Que fantástico. Uma situação impensável, improvável, provavelmente, na maior grande parte das vezes, contra as leis da física, surreal. Que está diante de um conto e na grande maior parte deles não tem uma explicação da situação simplesmente para que se desenvolva um conto a partir desse fantástico ocorrido dentro de uma vida cotidiana normal nossa. Cara, exemplo excelente. Não, Na hora que você falou gnus, eu falei, caramba, como que eu lembrou de gnus? E a cena é a seguinte, né? Nós estamos aqui conversando, de repente passa uma manada de gnus, a gente Que isso? olha Mas um que para o isso, outro ó. aqui. Então, vamos prosseguir. Seria mais ou menos Seguimos com os isso. nossos patrocinadores. Nossa. Mas beleza, então a gente já entendeu um pouquinho do que é isso. Agora, o Thiago me contou uma história aqui dele, e eu achei assim, muito legal, porque eu acho que representa um pouquinho dele, né? Um pouquinho da atmosfera do casamento também, que eu achei legal o olhar, enfim, ele vai contar e vocês vão entender. Conta aquela história do colírio lá, que vai ter no livro dele, vocês vão ver em breve, mas Essa daí eu não essa... sei, não. É o primeiro conto do livro, chama Azul Poesia. E ele veio de uma poesia que eu escrevi, pensando nisso, e depois transformei em conto. Para situar vocês dentro do realismo fantástico, né? Nasce uma criança, ela está no berço e vem um anjo e pinga uma gota de poesia no olho esquerdo dela. E quando ele vai pingar outra gota de poesia, a mãe entra no quarto e o anjo sai, sem completar a missão. E aí eu conto que essa criança passou a vida inteira tendo 2 visões do mundo. Ele via a mesma cena, mas com o olho direito que não recebeu a gota da poesia, ele via aquela cena banal, comum. E com a outra, ele via a beleza da cena. Até que ele conta no velório do pai dele, que ele, tão cansado de ver pelo olho direito, que não recebeu a gota da poesia porque via só a tristeza, ele ficou com o olho tampado para poder ver as felizes lembranças que ele tinha do pai. Então, ele passa a ter essa vida estranha e sofre bullying por isso. E um dia, um colega na escola quer matar um pardal com estilingue. E ele fala, não, olha como ele canta. E, como assim canta? Ele é um pardal. E aí ele conta da história dos olhos para ele. E ele ri disso, leva o estilingue e ele põe a mão na frente. Impede que ele mata. E aí esse colega, por raiva, fala, qual que é o olho bom? Qual que é o olho da poesia? E ele vai e soca o olho dele 33 vezes até ele perder a vista. E aí tem isso tudo assim, é bem curto os contos. E aí ele passa a ter uma vida normal, entristece com isso. Se torna até advogado, dizem. Nossa, eu quase chorei com essa história. Mas no final, ele num estado de tristeza muito grande, aparece o anjo. Novamente, aquele anjo Da criança. ele nasceu, ele fala, que bom que você veio. Você vai pingar a gota da poesia no meu olho direito? Ele fala, não. Olha lá aquela ave pela janela. Ele olha e fala assim, é um pardal, é marrom, não canta. Ele falou assim,
nunca foi sobre a gota, foi sobre o olhar de cada pessoa. Eu não vou recordar aqui os termos corretos, ele fala assim, olha de novo. E aí ele olha, sem receber gota nem nada. E o pardal, roxo, cantando a ponto de botar sabiá no bolso. E o pardal entra, voa, ele vê ele entrando e entrando dentro do peito dele, numa ideia de que a poesia não precisava da gota, era um estado interno. Então coração é um então, conto. essa daí eu quase chorei. Ele conta só o início, depois me dá uma quebrada no meio. Nossa, você tá o livro de contos chama A Terceira Margem da Folha, em homenagem a Guimarães Rosa, que das coisas mais lindas já produzidas na literatura chama A Terceira Margem do Rio, um conto do Guimarães Rosa. E é engraçado porque essas histórias chegam do nada. Eu nunca pensei para poder escrever com a forma... Não, vou escrever... Sabe, é como se elas estivessem por aí, a gente só botasse. Brigando. Porque eu estou dizendo isso é porque o Guimarães Rosa, quando ele escreveu A Terceira Margem do Rio, ele correspondia com um erudito de sua época, e na hora que ele leu, ele falou assim, Guimarães, o que é isso? Você tem ciência do que você escreveu? Ele falando, olha, na hora que eu acabei de ler, de escrever, que eu li, eu só comecei a chorar e a rezar, porque nem parecia que era eu que tinha escrito aquilo ali. É meio mágico, eu acho que é por isso que é realismo fantástico. Não, mas é mais muito foda, e com essa aula de poesia aí, né, de um pouquinho de poesia, porque assim, acho que a poesia você escuta, você aprende ela escutando também, né? Você não tem que escrever, mas você fala, nossa, gosto de poesia, gosto disso. Você aprende escutando, né? Você não precisa ser poeta para gostar. A gente agradece aqui ao Thiago, né? Muito obrigado, meu amigo, que você está aqui com a gente. Eu acho que essa aqui foi assim, um projeto muito bacana, diferente. Eu tô assim. viajando, eu tô ainda degustando aqui tudo que eu acho que é um sério. tipo de episódio que as pessoas vão ficar escutando várias vezes, assim, porque além de ter informação, né, que a gente gosta de passar isso aí para vocês também, a gente tem essa parte aí de inspiração, né, de escutar histórias bonitas, falar sobre beleza, né? Então, quero agradecer muito você, Thiago. Thiagão, te agradeço também demais, cara. Muito feliz de receber você aqui. É um cara que sempre esteve acompanhando o podcast desde o início, ali no chat, ao vivo. Tantas vezes ali vendo da sua casa, do seu celular e agora aqui com a gente. Então, isso pra gente é muito gratificante. André Alexandre, primeiro, maravilha poder conversar. Isso é maravilhoso, né? E uma vez mais, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar falando do meu trabalho, mas para estar entre amigos e beber o café, o Anderson que fez, mas a gente bebeu. Por isso que a nossa decoração hoje é um cafezinho do Anderson. Nem sabia quantos bebia café. E essa garrafa mais E uma vez mais, parabenizar a gente, porque esse universo, vocês sabem que é gigantesco. Eu desconhecia... por isso também elejo o melhor podcast sobre casamento desde 2022. O Arroz de Festa. Aí, ó. Então, vida longa, porque história não vai faltar a vocês. Está tudo maravilhoso. Parabéns. Com certeza. E quem quer chamar o Thiago para falar até sobre a parte de advocacia, mas principalmente... pelo celebrante. O nome, a gente nem tinha falado, é do latim. Essa é uma daquelas coisas que a razão não explica, né? Eu tenho uma paixão por latim. E aí é verbo amar em latim, que é verbum, com M no final. V-E-R-B-U-M, verbum amare. Tudo junto. Tudo junto. A gente vai deixar na legenda também. Mas tá muito fácil. Verbo amar, porque você já sabe o Instagram e você já sabe latim agora também. Pronto. Tá lá na bio do Instagram, Thiago também. Justamente. Então vai ser fácil das pessoas te mandarem mensagem, querer saber mais um pouco do seu trabalho,
né? E ver as fotinhas, agora manda muita fotinha pra ele, então vai ter muita fotinha bacana, bonita lá. Tá em falta, precisamos Eu mandar tenho, eu mais. tenho até mando, alguns fotógrafos e pessoal de filmagem para indicar, sabe? Tá lá, vai estar lá no dele aqui, ó, indicações, né? Pessoal, já agradecer primeiramente a vocês que estão sempre aqui nos acompanhando. Então, se a gente chegou até aqui e teve todo esse sucesso até agora, e vamos ter mais, viu? Porque nosso sonho é alto aqui. Isso aí. Então, é graças a vocês que estão aqui. E já agradecer aí aos nossos apoiadores também, mais uma vez, ao House Fest, a Arte do Churrasco, Buffet Arte do Churrasco, Rota Pop, seu aplicativo de corrida aqui em Patos de Minas. E também, tô esquecendo, Alcaternos, do nosso amigo Tiririca, Tiagão, que tá sempre aqui presente aí no Arroz de Festa E mais Podcast. uma vez ao Faelo com esse Isso. estúdio aqui, tudo. Agradecer Faelo, por todo o apoio aí, arregaçando. ajudando a gente também nesse processo aí de formação desse podcast aí. Isso. Né? E agradecer aí ao Ed Brindes aí, O Ed sempre Brins, que já dá já de presente, presenteando aí o Isso Thiago aí, com a ó. canequinha pra tomar seu café. Seu café. Um abraço, Ed. Depois o Ed, você falou assim, olha, vou tomar um whisky com Não é Coca-Cola. para beber café, né? Whisky com Coca-Cola, que gosta do Jack Coke. Galerinha, e, né, meu povo, esquece não. Solta a dedada no like aí, larga de preguiça, já corre antes de finalizar. Inscreve, compartilha e ativa as notificações também para não esquecer. Deixa aí nos comentários também, não só no chat ao vivo aí, mas deixa aí nos comentários aí o seu feedback aí, quem você quer ver aqui para os próximos episódios, na verdade. E não esquece de seguir a gente aí no nosso Instagram, Arroz de Festa _podcast. Então tem vários cortes bacanas lá. Vai ter vários cortes aqui do Thiagão aqui, ó, regaçando aqui, com muita história massa. E é isso aí. Valeu, meu povo! Um abraço. Valeu!